Estamos ao vivo, conferindo aqui a iluminação. Dá um tempinho para o pessoal chegando e a gente começa a falar. William, boa noite, William, tudo bem? Maria, boa noite, sejam muito bem-vindos. Pessoal, vou dar um tempinho para ver se chega mais alguém para a gente começar a falar. Tudo bem? A live de hoje eu vou responder aqui. Sebastian, seja bem-vindo, boa noite. Na live de hoje eu vou responder a pergunta de uma das pessoas da minha audiência. Ela me mandou essa pergunta lá no e-mail. Ela está perguntando da importância, por que se movimentar durante uma apresentação. Eu vou tentar explicar isso hoje aqui para ele. E explicar também como, a forma mais recomendável dele se movimentar, né? Vamos dar um tempinho aqui para chegar mais gente. Deixa eu ir acenando pro pessoal aqui. Amigo Bento entrou. Maranata, Mário Lopes. Bom, vamos começar. Boa noite, pessoal. Eu sou o Pedro e eu trabalho com comunicação. Ajudo as pessoas a falarem em público, a se desenvolverem. Trabalho com treinamentos também. E hoje eu vim fazer essa live aqui para responder a dúvida de uma pessoa da minha audiência que me mandou lá no e-mail. Ele me perguntou a respeito do movimento, a importância e por que ele deve se movimentar durante uma apresentação. E hoje eu vou trazer aqui, vou responder a ele a dúvida dele aqui na live. Ele me perguntou então sobre o movimento, né, durante uma apresentação. A apresentação dele, que ele me relatou lá, ele trabalha com treinamentos, ele é técnico de segurança do trabalho, e ele trabalha com treinamentos e frequentemente ele dá treinamentos, ministra treinamentos para novos integrantes da empresa onde ele trabalha. E ele tem muita dúvida na questão do movimento, ele fala até que ele fica muito parado, estático, vai falando e não coloca movimento ali durante a sua apresentação. A primeira coisa que eu devo falar para ele, para vocês que estão me ouvindo, é que ficar totalmente parado durante a sua apresentação, durante toda a sua apresentação, não é que seja errado, tá? Não existe um errado e um certo, não vamos falar assim para não gerar uma barreira. Mas é menos recomendável do que você se movimentar. Só que antes de chegar no movimento em si, o porquê do movimento, uma forma mais recomendável de se movimentar, eu preciso até explicar outros dois conceitos para manter a coerência da minha comunicação. Eu acredito numa comunicação mais natural, estratégica, mas natural. Uma coisa que não seja tão pautadas com excesso de técnicas. Você até vai usar técnicas, as técnicas de oratória, as técnicas para você falar em público, de expressão corporal, de voz, são importantíssimas. Porém, existe um passo antes, eu já até comentei isso em outros vídeos meus, que eu acredito e que eu acho que faz toda a diferença quando a pessoa identifica esse passo, que é o autoconhecimento. Entender o porquê a pessoa se coloca, se prontifica a falar, qual a mensagem que está dentro dela. E no caso aqui do movimento, o autoconhecimento ele é importantíssimo, porque você trabalha as técnicas, na minha opinião, elas são micro estratégias que somadas elas ajudam no macro. E o que é o macro aqui na comunicação? É a soma de dois elementos, o corpo e a mente. Esses dois elementos juntos eles formam o macro da comunicação. É através da mente e do corpo que você consegue levar a sua mensagem a outras pessoas. Então aí mora a importância do autoconhecimento. Quem entrou aqui foi o Paulo. Boa noite, Paulo. A importância do autoconhecimento, por quê? Você precisa entender os sinais da sua mente, os sinais do seu corpo, para conseguir direcionar esses sinais, canalizar eles de forma positiva. Se forem sinais negativos, você emite novos
estímulos positivos e tenta canalizar de forma com que permita esses sinais negativos serem controlados. E entender a necessidade do seu corpo e aceitar o seu corpo. A comunicação, na minha opinião, ela tem que ser natural antes de ser estratégica. Por quê? Nós temos muito, cada um, você que está aí, ele que me mandou a pergunta, ele tem muito potencial dentro de nós. E a sua comunicação, a minha comunicação, ela tem que ser pautada nessas características, no seu jeitinho mesmo de se comunicar. E as pessoas às vezes se preocupam demais com técnicas antes de entender como é de fato a sua comunicação. Como que o seu corpo gosta de se comunicar? Como que a sua mente gosta de se comunicar? Como que a sua mente se comunica com o seu corpo? É a tão falada comunicação intrapessoal. Você precisa entender primeiro o que o seu corpo conversa com sua mente e dessa forma proporcionar um autoconhecimento que vai te garantir segurança para falar, para aplicar técnicas de voz, técnicas de movimentação, de expressão corporal, técnicas de oratória. Aí sim, depois que você dá esse primeiro passo, que é o autoconhecimento, depois que você consegue alinhar o diálogo da sua mente com o seu corpo, sim, está na hora de você aprender as técnicas. Primeiro, se aceite, entenda a sua comunicação. Saiba expressar o que há dentro de você, a mensagem que você quer levar, a razão pela qual você se coloca na frente de outras pessoas, outros colaboradores, igual no seu caso, que você trabalha como técnico de segurança na sua empresa, qual a razão que você está ali levando aquele treinamento. Não pode, talvez, cada um tem um propósito, talvez o seu propósito seja meramente levar a norma escrita e fazer com que a pessoa assine um documento. Acredito que não seja isso, mas este é um propósito. Só que eu acho que tem que ser um pouco mais profundo. Acho que você tem que entender que a mensagem que você tem que levar é fazer com que a pessoa absorva a necessidade de cumprir aquela norma por um bem maior. Aí sim, alinhado esse conceito interno da sua comunicação com o corpo e com a mente, você entende a mensagem que você quer levar e que você precisa levar, aí você parte para a técnica. Aí você se preocupa com a sua comunicação corporal, com a sua comunicação verbal. Você já entendeu quem você é e o papel do seu corpo na sua mensagem interna, na sua comunicação, no seu jeito de se comunicar. E isso é interessante porque, fazer um adendo aqui, que fica muito mais fácil de você controlar o medo, a ansiedade de falar, quando você descobre que o seu jeito de se comunicar também é positivo, também é rico, que você pode se comunicar com os seus trejeitos. Lógico que vai ser aplicado algumas técnicas depois para ajustar coisas que são em excesso, que podem prejudicar. Mas a essência ela tem que permanecer e fazer com que você se sinta à vontade ao se comunicar. Isso torna a atividade de falar em público, a habilidade de falar em público muito mais fácil, porque você consegue ali se ter um autoconhecimento e se aceitar dentro da comunicação. Você não precisa imitar 100% o modelo de comunicação de fulano ou de ciclano. Você pode aprender as técnicas depois que entender a sua forma de se comunicar. Tá? Então, assim, eu espero que fique claro esse conceito de autoconhecimento, de entender que a comunicação ela tem um propósito maior, e esse propósito se encontra dentro de cada um de nós. Cabe a você fazer um trabalho de reflexão, de autoconhecimento, de comunicação intrapessoal, dedicar um tempo àquilo para conseguir achar de fato a sua essência de comunicação, o seu jeitinho para se comunicar e aí seguir para os outros passos, que são técnicas, treinamentos para executar de forma mais eficaz a sua comunicação. Bom, explicado esse conceito então de autoconhecimento, eu quero trazer um outro conceito que envolve a movimentação, que é a questão da sua postura. A sua postura ela tem que ser minimamente alinhada. Você também não precisa montar demais uma postura, porque você não vai conseguir manter aquilo por muito tempo.
Talvez em uma palestra, um treinamento que for de 5, 10 minutos, você consiga manter aquela postura toda enrijecida, né, que você montou. Mas talvez quando você for falar para mais pessoas em um seminário mais longo, onde você precisa falar por mais 30, 40 minutos, talvez você não consiga manter aquela performance o tempo todo. E também não precisa ser engessado, não precisa ser, como eu diria para vocês, não precisa ser robótico demais. Você pode simplesmente alinhar, manter uma postura alinhada, manter as linhas dos ombros aqui reta, queixo um pouco reto e criar ali os seus movimentos. O que você não pode fazer é ficar de perna aberta demais na frente do povo, parecendo um cowboy, ou então a síndrome do manequim, ficar lá de braço cruzadinho, assim, encostadinho, pé junto. Isso aí atrapalha sim. Mantenha aqui as linhas dos ombros e das pernas retas e vá se comunicando, vá gesticulando e você vai encaixando com o tempo a sua melhor performance, a sua performance mais prazerosa, mais confortável para se comunicar, para falar. Então, para explicar a questão da movimentação, por que você deve fazer, como ela deve ser feita, como ela é mais recomendável para que se faça, da seguinte forma. Primeiro, porque eu acho importante você movimentar durante a... Camila, minha irmã, entrou. Importante você se movimentar durante a sua apresentação. Ela pode te salvar em 2 aspectos principais. Primeiro, ela pode aliviar a sua tensão. A movimentação ela pode ser usada como uma ferramenta para você dispersar aquela tensão, aquele peso que está no seu corpo ali, do início da sua apresentação. E uma outra ferramenta que ela é fundamental é uma ferramenta de conectividade. Ao você se movimentar, você gera movimento na sua apresentação e as pessoas se conectam melhor. Você pode se movimentar estrategicamente para um lado, para o outro. Mas olha, vamos com calma nisso. Você não vai se movimentar assim, ó, dessa forma, de um lado para o outro, falando, parecendo que ou está querendo ir embora, está passando mal. No mundo aqui das palestras, da comunicação, a gente chama isso muito da síndrome do leão enjaulado, né? Antigamente, né, vou contar a minha idade aqui, os circos, a gente sabe disso, eles tinham animais, os animais ficavam enjaulados. Então essa questão do leão enjaulado veio dessa época, porque ele ficava andando de um lado para o outro naquele espacinho de jaula. Então se você usar o movimento dessa forma, sem propósito, vai passar uma mensagem errada. Não vai estar havendo uma coerência da sua comunicação oral com a sua comunicação corporal. Então evite ao máximo andar desesperado para lá e para cá, sem propósito algum, sem escolher um ponto fixo, porque isso não vai te ajudar, isso vai te prejudicar. E aí você vai perceber que as pessoas que estão te ouvindo vai notar que você está desesperado, aquilo vai potencializar a sua tensão. Eu desenvolvi uma nomenclatura para uma estratégia que fica mais fácil de você visualizar e implantar ela. Eu coloquei a nomenclatura dela de teoria do lar, na movimentação durante a sua apresentação. Eu vou desenhar aqui uma casinha aqui. Não reparem, está dando para ver aqui. Tá mais ou menos. O desenho aqui é complicado, tá? Imagina que você quer uma casinha. Eu vou até chaminé aqui para te ajudar na sua imaginação. O que é a teoria do lar? Essa nomenclatura que eu desenvolvi para te ajudar com o movimento. O lar aqui é a nossa casa mesmo. O que é essa teoria do lar? Aqui é o lado esquerdo, o seu esquerdo, né? E aqui é o lado direito, nessa posição do seu palco, de onde você está executando a sua apresentação. A teoria do lar consiste em você manter um ponto fixo, que é o lar, é o meio, é para onde sempre você vai voltar, tá? Mesmo que se você se deslocar para um lado e para o outro, o seu lar é o meio, porque ali você está de frente para toda aquela plateia, todas aquelas pessoas que estão te olhando. Então, lar é o seu ponto fixo. Vou colocar um P aqui. E você desloca para a esquerda, lembrando que você vai se deslocar com um propósito. Você não vai simplesmente ir para a esquerda, voltar para o meio, ir para a direita, voltar para o meio, não. Você está aqui no meio, no lar, no seu ponto.
você vai se deslocar para a esquerda com um propósito. Você vai se movimentar, pode ser para aliviar a tensão, mas não chegue na esquerda e já volte. Fique alguns minutos lá conversando, aumentando, ampliando o seu campo visual, tanto para quem está na esquerda quanto para quem está na direita. Uma estratégia legal quando você se movimenta para a esquerda é você pegar o nome de alguma pessoa que está na esquerda e fazer com que ela se interaja ali por algum momento. E aí você volta para o centro, depois que você foi na esquerda, ficou por alguns minutos, interagiu com o João que estava na esquerda, fica aqui no centro, no lar, por mais alguns minutos, conversando, tenta pegar os nomes de algumas pessoas aqui da frente, interaja com elas, e aí você se desloca para a direita e faz a mesma coisa. Fica na direita por alguns minutos, tente ali se conectar, pegar o nome de algumas pessoas, isso vai gerar conectividade, isso vai gerar reciprocidade, tá? Vai gerar empatia, vai facilitar a sua apresentação. E depois que você se manteve do lado direito por alguns 5, 6 minutos, você volta para o lar, você volta para o centro. E ali no centro você se mantém por mais alguns minutos. E assim você pode conduzir a sua apresentação, se movimentando com propósito para a esquerda, centro, para a direita, centro, mantendo sempre, intercalando alguns minutos sempre nesses locais e tentando interagir com as pessoas. Essa forma de se movimentar, mesmo que você estiver tenso, ela vai maquiar ali a sua tensão e vai impedir que as pessoas que estão te ouvindo absorvam aquela tensão. E de acordo com que você for fazendo esse movimento de ir para a esquerda, interagir com quem está na esquerda, falar com quem está na esquerda, permanecer ali por alguns minutos. Sona Fati chegou aí. Na quinta-feira que vem nós estaremos juntos em uma live. A partir da semana que vem nós vamos divulgar, tá? Nós vamos falar sobre o poder da comunicação. Vai ser muito legal. Um abraço, Sona. E aí você volta para o centro, se comunica, espalha a sua comunicação, tenta interagir com alguém, desloca para a direita quando for necessário. O importante é sempre você manter nesse movimento propósito. Volto a dizer, não se movimente feito um leão enjaulado, para lá e para cá, sem ter propósito, sem ter sentido. Isso vai transmitir a sua tensão, o seu nervosismo, a sua fraqueza, e você vai perder a conectividade ali com quem está te ouvindo. Mantenha, tenta mentalizar aqui a teoria do lar, essa nomenclatura que eu pus nela, para ficar mais fácil de ilustrar para você. Que é o lar, a casa da gente, a gente vai no supermercado, agora com muito cuidado, né, com máscara, aproveitando o isolamento social, e a gente volta para a nossa casa. A gente vai visitar um parente ou ir fora do período de pandemia e volta para casa. Por isso que eu coloquei essa nomenclatura de teoria do lar, para ficar mais fácil de contextualizar. Como eu disse no início da live, eu acredito muito numa comunicação natural. E para ficar natural, nada melhor que adotar nomenclaturas que não sejam tão técnicas e que vão te ajudar a assimilar de forma mais fácil. Então, para concluir aqui a explicação para o Rafael lá no e-mail da movimentação. Se movimente com propósito, mas antes de se movimentar, entenda o que está dentro de você. Trabalhe o seu autoconhecimento, trabalhe a comunicação intrapessoal. Para quem chegou agora, eu estava citando isso no início da live. Eu falei que eu acho muito importante que existe um passo antes das técnicas. E o primeiro passo é se conhecer, entender a sua essência na comunicação, entender a comunicação intrapessoal, que é seu corpo e mente se comunicando, e fazer daquilo que você tem de melhor dentro de você, o seu jeitinho mesmo de comunicação, fazer dele um propulsor para te ajudar, uma coisa positiva, que vai te ajudar a falar de forma mais calma, mais tranquila. O que atrapalha muito a gente, quando a gente começa a se comunicar, quando a gente tem vontade de romper a barreira da comunicação, é focar nas técnicas. Você esquece que a técnica ela é o micro, e o macro é o nosso corpo, é a nossa mente. Eles são responsáveis pela comunicação. Então é por eles que você deve começar. Entendendo o que está dentro de você, o que te anseia, os sinais do seu corpo, os sinais da sua mente. E aí sim, após entender isso e achar um equilíbrio entre essa comunicação corpo e mente, você começa sim a colocar um micro, que são as técnicas, que vão só agregar valor ao macro, que já é a sua comunicação natural.
Quando você encontrar ela, você começa a colocar estratégias. Aí você pode usar a estratégia do movimento, a teoria do lar, você pode usar uma estratégia de linguagem corporal, estudar isso, a linguagem oral, você pode fazer exercícios para a voz, mas primeiro entenda, faça um exercício de autoconhecimento. Separe aí no seu dia, poucos minutos, não precisa ser muito, e faça essa comunicação intrapessoal. Entenda os seus conflitos na hora de se colocar à frente de outras pessoas e tenta achar respostas dentro de você para te tranquilizar. Aí sim, na hora que você fizer isso, as técnicas vão potencializar o seu trabalho, potencializar a sua comunicação. Espero que tenha ficado claro aqui a questão do movimento, né, a teoria do lar, que fique claro que consiste em você se movimentar para a esquerda, permanecer um tempo, comunicando, interagindo, voltar para o centro, que é o lar, o ponto, se deslocar para a direita, interagir, permanecer por alguns minutos, disponibilizando o seu conteúdo, voltar para o centro. O centro, o lar, ele é o seu ponto de referência. Ele é um lugar mais seguro para você. Desenvolva isso, esses gatilhos, né, essas colunas que a gente desenvolve na nossa mente, elas nos dão também segurança, elas nos ajudam a permanecer mais seguro. Então faça isso, mas com propósito. Tenha propósito na sua comunicação, sempre. Tenha propósito no seu movimento. Tenha propósito na mensagem que você quer levar. Pessoal, eu prometi que ia ser rapidinho, tá? Eu espero ter conseguido, né, ajudar o Rafael e ajudar outras pessoas também que tenham dúvidas sobre isso. O movimento é importante quando usado com propósito. Ele pode te ajudar a aliviar a sua tensão e pode te ajudar a se conectar melhor com o seu público, desde que ele tenha propósito, ele tenha sentido na comunicação. Obrigado, Souza. Tenha sentido na comunicação. Uns dias atrás eu coloquei um vídeo, qual a sua razão, e lá eu só pegando um gancho aqui para ficar mais claro, lá eu disse que a sua comunicação ela tem que ter uma razão, tem que ter um propósito maior. Eu, por exemplo, eu acredito na comunicação muito além de falar em público, de apresentar um trabalho. Eu acredito na comunicação como um fator que pode mudar as novas gerações, as pessoas que aprendem a se comunicar. Por que isso? Se existe uma comunicação que ela sai de dentro da família bem estruturada, uma comunicação assertiva, ao contrário do que foi comigo, foi com outras pessoas, não por culpa dos meus pais, porque eles também foram criados assim, mas quando você traz uma comunicação mais assertiva, mais estratégica, mais natural, você pode sim ajudar a melhorar questões muito complicadas, como racismo, como violência doméstica. A comunicação que era aplicada antigamente era muito no castigo, na briga, principalmente dentro do lar, eram muitos gritos. E isso vai criando na nossa cabeça lembranças, né, gatilhos que depois, futuramente, vão vir à tona e a gente vai achar que é certo. Então a razão da minha comunicação é justamente essa. É fazer com que as pessoas entendam que a comunicação, o falar em público, ele não é só profissionalmente, ele existe nele uma essência educacional, uma filosofia de vida atrás dela, e que pode sim ajudar pessoas como nós a criar nossos filhos de forma mais assertiva e que consigam se comunicar com segurança, com amor e com essência, com a comunicação natural deles. Pessoal, é isso aí. Eu consegui aqui colocar o que eu tinha planejado nessa live. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado as pessoas. Eu agradeço muito você que disponibilizou seu tempo para estar aqui comigo. Muito obrigado mesmo, tá? Você que quer participar de um desafio, eu tenho o link na bio do meu Instagram, desafio de 11 dias para falar em público. É gratuito, começa dia 9, vão ser 11 desafios que eu vou lançar, um por dia, já tem um pessoal lá no Instagram, no WhatsApp, no e-mail, no Telegram, e que vai fazer com que essas pessoas consigam romper ali o primeiro estágio da comunicação. Vai lá se você tem interesse, vai ser um trabalho legal, já tem bastante conteúdo lá para o pessoal, eles estão interagindo, estão gostando muito. E mais uma vez, muito obrigado você que esteve aqui
participando, assistindo, disponibilizando o seu tempo para ver aqui o meu conteúdo. Um abraço, fiquem todos com Deus, tudo de bom.